Oi pessoal, aqui é a Lira, do ateliê da Lira. E no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o passo a passo dessa cartola maravilhosa. Então se você quiser aprender, é só continuar no vídeo, que eu vou te ensinar direitinho como foi que eu fiz ela. Então vamos lá. Para dar início aqui à produção da nossa cartola, eu vou mostrar pra vocês o meu molde, né, base, que é o molde que eu utilizo pra maioria das cartolas aqui do ateliê. Algumas cartolas são mais baixas, outras maiores, e aí a partir desse molde eu vou regulando de acordo com a proposta. Nesse caso aqui, eu vou produzir com vocês uma cartola com o tema chocolate. Aqui nós temos a, a base dela, que depois vai ficar assim. Aqui nós temos a aba, que vai ficar aqui embaixo. E esse círculo menor aqui é a tampinha de cima. Essas outras duas fitas aqui, nós vamos recortar porque eu uso ela tanto para fechar a cartola, como para dar uma estrutura melhor para o nosso EVA, para ele não ficar tão molinho, porque a gente vai utilizar aquele EVA normal, né, escolar, com a espessura mais fininha. E aí, como essa cartola é no tema chocolate, eu tenho também esse adicional aqui, que é um molde que eu fiz à mão, ó, à mão livre, recortei num papel um pouquinho mais duro, para dar uma ideia de chocolate derretido em volta da base aqui da nossa cartola. As medidas, pessoal, não vou passar pra vocês, não, apesar de eu estar filmando aqui, porque eu vou contar pra vocês como que eu consegui esse molde. Eu fui no Google mesmo e digitei molde de cartola de mágico, molde de cartola EVA, e aí eu imprimi. E aí, como eu falei pra vocês, esse aqui eu até achei nessa medida, uma medida legal. Esses dois outros aqui são adaptações que eu mesma fiz, pra minha produção ficar com uma estrutura melhor. E a partir dele, eu crio várias outras possibilidades aqui, tanto maiores quanto menores. Mas ultimamente eu tenho trabalhado com esse tamanho padrão aqui, dos adereços. Tem funcionado. E se vocês quiserem, é só procurar no Google. Eu vou ver se eu deixo alguma opção aqui pra vocês, caso eu encontre, de um molde pra imprimir, tá bom? Mas se eu não encontrar, vocês vão lá no Google, digitam molde de cartola de mágico, que vai aparecer algumas opções lá pra vocês. Então, continuando aqui. Eu trouxe pra vocês as peças já pré-cortadas, né? Vocês vão ver, essas aqui são as opções de cores que eu escolhi. Vocês vão ir lá no EVA de vocês. Eu uso um palitinho assim, ó, de churrasco, pra riscar e cortar e não deixar marcas aqui no meu molde. Vai posicionar a base lá do molde, vai riscar e vai recortar. Eu vou trabalhar primeiro com essas duas aqui, porque essa daqui é a tampa e essa daqui é a aba. Por quê? Eu trouxe dois outros pedacinhos aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço minha cartola ficar um pouquinho mais estruturada, porque, como eu disse, a gente trabalha com o EVA mais fininho mesmo. Eu uso ele duplo. Eu pego um outro pedaço, e aí eu vou tornar tanto a tampa quanto a aba duplas, pra eles ficarem mais firminhos. Então vamos lá, que eu vou utilizar a cola quente mesmo, mas também dá pra utilizar aquela cola PVA, sabe? Ela demora um pouquinho mais a secar, mas ela também super dá certo. Quando eu vou fazer uma produção maior aqui no ateliê, eu já corto todas e vou colando todos assim na folha de EVA, né? Porque aí eu uso aquela outra cola, eu espero o tempo de secagem, e aí eu consigo depois recortar todas de uma vez. Faço uma linha de produção, né? Que eu tô usando a cola quente mesmo, eu tô ensinando fazendo só uma, né? Então eu acho que não tem problema. Embora eu acho que a cola quente dá um pouquinho mais de peso, né, pra nossa cartola do que se fosse aquela cola simples de EVA. Mas como eu quero que seque mais rápido, eu vou trabalhar aqui com o EVA mesmo. Aí aqui eu vou dar uma outra dica. Eu acabei pegando essa parte aqui de EVA sem brilho, mas aqui não vai ter problema, vai ficar em cima da estrutura da nossa cartola. Já aqui, a parte de baixo ela aparece. Então, vocês têm aí a opção de, às vezes, fazer do mesmo material, pra ele ter brilho aqui e brilho aqui. Mas isso é um detalhe, né? Um detalhe assim que eu acho que importa muito no resultado final, mas é um detalhe opcional aí pra vocês. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, vou recortar as duas peças. Beleza, agora eu tenho tanto a aba quanto a tampa mais durinhas. Vou deixar aqui de lado e vou vir aqui montar a minha estrutura, né? A parte redonda aqui da minha cartola. Aí o que que eu vou fazer? Aqui também eu preciso que na parte de cima e na parte de baixo elas sejam um pouquinho mais firmes, grossas, pra dar estabilidade na hora de montar. Só que ao mesmo tempo, se eu fizer ela dupla, eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade pra fechar ela aqui. Aí eu acabei desenvolvendo, né, os meus milhões de testes aqui, essa técnica de fazer essas fitas tanto pra cima quanto pra baixo, que dá uma estrutura, mas ao mesmo tempo não compromete aqui essa maleabilidade. Esse pedaço aqui, ele é pra essa parte aqui da nossa cartola. Pra quê? Pra eu conseguir unir aqui uma parte com a outra e deixar esse acabamento aqui o mais liso possível. Depois eu vou vir trabalhar aqui por cima, né, escondendo com uma passmanaria que eu gosto de fazer, mas eu já deixo isso daqui, né, mais limpinho, né, essa colagem. Então vamos lá. Eu vou passar a cola aqui. Vou vir com essa minha peça, teoricamente, metade, metade, mas se não tiver
certinho aqui, depois a gente vai ajustar. O que interessa aqui? Que quando eu fizer isso, pra pôr essas duas partes aqui, na hora de encontrar a minha cartola, sobre aqui o mesmo espaço que eu tenho aqui pra tampar. E se eu não tiver, eu vou ajustar com a tesoura. Eu vou fazer aqui, colar a parte de cima, colar a parte de baixo, e aí eu volto pra mostrar pra vocês mais detalhes de como que eu fecho. Pronto, colei a parte de baixo, a parte de cima, e agora eu vou mostrar pra vocês o que eu tava dizendo em relação à parte que sobra aqui pra eu unir. Como eu tenho que deixar bem rente aqui, ó, onde eu terminei, eu vou fazer isso e vou ver se isso une a minha cartola. Como vocês podem ver, aqui não tá certinho, ó, tá sobrando parte branca. Então eu vou vir aqui e vou refilar isso aqui. Pelo meu olho aqui, preciso cortar mais ou menos isso. Vamos testar. Ó. Aí. Deu certo. Vou passar a cola, e essa parte aqui é a mais chatinha, porque eu preciso segurar até a cola secar totalmente, porque senão ela abre de volta. Então eu vou segurar e vou ir pressionando, ó, pra ela ficar bem fechadinha. Igual eu falei, a gente vai fazer um acabamento aqui depois, mas quanto mais alinhadinha ela tiver, melhor, né? Ó, se eu solto aqui, ó, ela começa a querer abrir, então eu seguro até ter certeza que ela secou bastante, pra ela ficar o mais fechadinha possível. Ó, parte de cima, parte de baixo. Aqui eu vou ir dando umas refiladinhas, ó, nas partes que eu vi que sobraram. Porque o EVA, ele é maleável, né? Então às vezes você puxa ele assim e dá uma sobrinha. Também na hora de cortar com o manual, acaba às vezes ficando meio tortinho, mas aí é o que dá pra consertar aqui depois. Também tô vendo um pedacinho. Beleza, agora nós temos a nossa base, a aba e a tampa. Que aqui na nossa medida, ó, serve certinho. Nós vamos colar a tampa aqui e essa parte aqui, pra ter a nossa cartolinha. Aí, aqui, meninas e meninos, ela fica tampada. Porque depois pra gente fixar na cabeça da criança se vai ser com a tiara ou se vai ser com bico de pato, né, às vezes o professor aqui escolhe, é melhor que ela seja tampada, dá mais estabilidade. Então vamos lá, vamos colar e montar essa parte aqui, pra ver com a decoração e o acabamento dela depois pra tornar ela uma cartola temática de chocolate. Prontinho, nossa base de cartola está pronta. Mas eu fiz essa parte aqui marrom porque eu disse que o tema era chocolate, né? Então aqui é o meu monte que eu fiz à mão mesmo, né? Dando a impressão de um chocolate derretido. E aqui eu vou colocar ele. Vou ir colando, colando, colando até chegar aqui. Aqui, meninas, faltou um pedacinho. Mas não tem problema, porque na hora da decoração eu dou um jeito de esconder. Às vezes é até melhor, uma dica. Se vocês verem essa parte maiorzinha, né? Vocês criarem um molde um pouco maior, vamos ver com quanto que tá esse. 22, quase 23. Se criarem um pouco maior, pra não ter esse desencontro aqui no final. E aí, na hora de colar, corta, né? Mas eu já tenho esse aqui e vou fazer com ele mesmo. Não é o certo, mas eu sei como esconder isso aqui depois, né? Vamos lá, vamos colar. Truque de mágica. Ah, mas na hora que você mediu, ela não estava encontrando, e aí depois que você colou, ela encontrou. Imaginei que isso fosse acontecer mesmo e deixei pra contar pra vocês depois, porque, como eu disse, o EVA ele é um material, né, flexível, digamos. Não dá pra puxar muito até o final, ele estoura, mas ele é maleável. Então eu pensei, vou fazer um teste aqui, se der certo, depois eu explico por que aconteceu isso. Quando eu vim colando ela aqui na volta, eu vim puxando um pouquinho, assim, levemente, esticando ele. E acabou que eu consegui fazer ele encontrar aqui certinho. Todas as minhas divisas de colagem aqui. Olha que lindinha que já tá ficando. Maravilhosa. Agora a gente vai pra parte dos acabamentos, que eu amo. Aqui eu optei por um acabamento dourado, porque depois na hora da decoração, eu vou utilizar coisas douradinhas também. Então essa cartola vai ser uma cartola tema chocolate, com detalhes dourados. O que é que eu uso aqui pra fazer o acabamento das minhas cartolas no ateliê? Essa Passando Maria aqui. Igual eu tinha dito, eu escolhi a douradinha, né? E aí onde eu vou passar ela? Eu vou passar em todos os locais que eu quero esconder as imperfeições ou as linhas de encontro. Aqui no ateliê, como que eu trabalho? Eu passo aqui, aí aqui eu corto, né? Passo aqui, em volta dela aqui em cima. Eu passo nesse encontro aqui, porque é uma cola a mais pra gente reforçar, né, a união do corpinho da cartola com a aba.
E eu passo também aqui. Depois que eu fizer a passagem dela inteirinha, eu volto pra mostrar. Eu vou filmar, mas eu vou deixar o videozinho acelerado aí pra vocês verem como que é que eu faço. Bom, pessoal, aqui a gente tem a nossa cartola, né, praticamente finalizada. Eu deixei aqui, não sei se dá pra ver, que tem uma desfiadinha, né, que quando a gente corta, esse material aqui não é selável. Quando você risca o fogo nele, ele queima muito rápido e não sela. E aí nessas partes aqui, ó, eu fiz, mas como o vídeo tá acelerado, eu não sei se deu pra perceber. O que que eu faço pra não deixar aqui, né, e correr o risco de às vezes a criança puxar e desfiar. Eu ponho uns pinguinhos assim de cola. Vem com alguma coisa de metal, geralmente é a tesoura. E encosto. E espero secar pra tirar, porque ele vai meio que selar a parte que desfiou, ó. Então eu fiz aqui e aqui também. Essa é a nossa cartola. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou trazer em um próximo vídeo a decoração que eu escolhi pra ela. E também já fixando ela no arquinho, que vai ser a opção que eu vou dar aqui. E aí, se você quiser ver como que vai ficar essa nossa cartola de chocolate, é só você acompanhar, que logo depois desse vídeo, eu vou postar o vídeo onde eu decoro ela e finalizo o adereço. Muito obrigada por assistirem e até a próxima!